Bom, pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Sou Rio Gley Fagundes, canal Brasil Notícias. Prestem atenção, está na descrição do vídeo essa matéria aqui, gente. Essa daqui é a famosa democracia do PT. É o famoso respeito do PT ao povo brasileiro. Presta atenção aqui, ó. É a pluralidade de ideias e do contraditório. José Dirceu diz que não dá para esperar até 2022. É preciso impedir que Bolsonaro continue no poder ainda este ano. Presta atenção, José Dirceu está dizendo o seguinte, que não pode se esperar até as eleições de 2022. Que é preciso derrubar Bolsonaro ainda este ano de 2021. Gente, isso aqui, camarada desse deveria ir para a cadeia. Isso é uma falta de respeito com o povo brasileiro. Isso é um ataque à nação brasileira, à democracia. Como é que alguém tem coragem de dizer uma coisa dessa e depois sair falando em defesa da democracia, em defesa do povo brasileiro? Que povo brasileiro eles estão defendendo? Se já que foi o povo brasileiro que elegeu Jair Messias Bolsonaro, popularidade de Bolsonaro aumenta cada dia que passa. E como é que o cara fala em nome desse povo dizendo que o presidente, que o povo brasileiro... José Dirceu, dá uma voltinha na rua você, nos mesmos lugares que Bolsonaro anda. Vamos ver quem é mais aplaudido. Se inscreve aí, gente, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou dislike. Na descrição do vídeo tem conta bancária, tem um código Pix para quem quiser ajudar o canal, dá uma forcinha pra gente. Não esquece, domingo, dia 10, agora a nossa live política. E se vocês lembrarem, a gente toca nesse assunto aqui, porque isso aqui é muito importante, gente. Isso é muito... Se chama o golpe. Em artigo vinculado nesta terça-feira, 5, no site Poder 360. Presta atenção, qual é o nome do site? Poder 360. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil do governo Lula e cofundador do Partido dos Trabalhadores, PT, defendeu a remoção de Jair Bolsonaro do poder ainda em 2021. Gente, isso é esquerda. Não se conforma, não aceita, não respeita, mas o truculento é Bolsonaro. Quem age contra a democracia é o presidente Bolsonaro. Quem deu um golpe foi o presidente Bolsonaro. Realmente, foi um golpe de mestre. Conseguir 57 milhões de votos foi o golpe. Bom, não podemos esperar por 2022 para derrotar este desgoverno. Nossa tarefa principal em 2021 é remover Bolsonaro do cargo de presidente de forma legal e constitucional e mobilizar o país para a vacinação e para um plano de emergência que evite uma catástrofe social. Já às nossas portas, com um aumento do desemprego, da pobreza, da inflação e fim do auxílio emergencial. Não, gente, olha só que legal, eu achei bacana aqui os pontos que ele colocou. Fim do auxílio emergencial. É aquela coisa de tentar levar para a população uma comoção, né? Ganhar a pessoa pela coisa contada pela metade. A questão da vacinação, que vacina? Tem alguma vacina aprovada pela Anvisa? Não, não tem. E é bom lembrar, gente, que essa autonomia que a Anvisa tem hoje vem do governo deles. Vem do governo deles. Então, eles estão criticando Bolsonaro por uma imposição que eles mesmos criaram, né? Os governos petistas criaram essas empresas, essas reguladoras, né? Essas agências regulatórias, e aí foram lá simplesmente deram autonomia para elas, claro, porque eles aparelhariam elas, né? Então seria uma autonomia entre aspas. E hoje Bolsonaro está limitado a elas, criada por eles, e aí eles criticam o presidente. Vê que engraçado? Eles criam a situação, fazem a merda, põem o Brasil nas mãos de uma situação complicada e vamos criticar o presidente da República. Ele fala sobre a questão da vacinação, não tem vacina.
O plano está pronto. Bolsonaro investiu 20 bilhões de reais na compra na aquisição de seringas e tudo das vacinas. Não da vacina, mas das vacinas. Ele fala sobre o fim do auxílio emergencial. Como é que o país vai continuar pagando auxílio emergencial se os governadores fecharam os estados e diminuíram a arrecadação do governo federal? Ora, não tem como o governo continuar pagando auxílio emergencial se ele não arrecada, né? E o governo ainda tem que socorrer esses estados, mas eles não colocam isso aqui. Então é lindo, gente, eles colocam um ponto de vista como se Bolsonaro fosse malvado, mas eles não explicam quem são os verdadeiros culpados pelo fim do auxílio emergencial e outras coisas mais. Aumento do desemprego, cara, ele é tão idiota que parece que eu acho que ele acha que o povo é burro, né? A gente viu aí aumento de emprego em meio a essa pandemia, a gente teve um aumento do desemprego, por quê? Porque governadores fecharam comércios, fecharam indústria, fecharam tudo e os comerciantes foram quebrando, e aí veio o aumento do desemprego. Em contrapartida, em outros setores, o governo conseguiu manter o emprego de muita gente. Alguns não deu, mas muita gente deu para manter o emprego. Diferente deles que conseguiram levar a 14 milhões de desempregados no país, né? Quando tudo estava na maré boa. Bom, isso eles não explicam, mas vamos lá. Segundo ele, é preciso impedir a marcha acelerada do governo. Não há mais dúvidas. Bolsonaro e seu bando não podem e não devem continuar governando o Brasil. É preciso impedir a marcha acelerada do governo em direção ao suicídio nacional, disse em análise no site Poder 360. De acordo com Dirceu, o objetivo é barrar todas as suas iniciativas no parlamento e recorrer ao judiciário para obrigá-lo a vacinar a população e respeitar a Constituição. Aqui ele já começa a distorcer os fatos. Porque a Constituição em nenhum momento diz que você é obrigado a tomar vacina. Pelo contrário, ela lhe dá liberdade de escolha, é o oposto. Ela lhe dá liberdade de escolha, é o oposto do que ele coloca. Veja como, aqui ó, para obrigá-lo a vacinar a população. Tem que se recorrer ao Congresso e ao Judiciário para Bolsonaro obrigar a vacinar a população. Vocês estão entendendo, gente? Vocês viram aí as matérias que eu trouxe das vacinas que estão dando efeitos colaterais? Já apareceu mais pessoas. Mas na cabecinha dele, você tem que ser vacinado. Independente se você vai ter um efeito, não, você tem que ser vacinado. É em nome de derrubar Bolsonaro. Bom, para obrigá-lo a vacinar a população e respeitar a Constituição e impedir que continue aparelhando as instituições e que venha controlar a mesa das duas casas legislativas. Falou... Não, gente, eu vou ficar calado, eu vou nem comentar isso aqui. E acrescentou: é necessário unir todos os democratas, progressistas, nacionalistas na luta contra Bolsonaro e constituir desde já uma frente popular de esquerda para organizar a resistência popular, lutar pela vacinação pública e gratuita, pelo auxílio emergencial, por um plano de investimentos para criar empregos e renda para disputar as eleições presidenciais em 2022. A minha pergunta é: vocês tiveram 16 anos no poder. Foi a maior quebradeira da história do país. Aonde é que estavam essas ideias de vocês para recuperar o país quando vocês quebraram ele? Aonde é que estavam vocês para dar a Bolsa Família? Vocês deram Bolsa Família. Mas na verdade vocês deram Bolsa Famílias para ricos. Para quem tinha, não para os pobres, em troca de voto. É tanto que o Pente Fino revelou gente com 5 carros, funcionários públicos, né, casa com piscina, mercado, gente de dono de mercado. Até vereadores de esquerda estavam recebendo Bolsa Família. Esse é o tipo de auxílio que eles querem, que beneficiem, né, a turma deles. Né? Agora, vamos lá. Criar empregos e renda para disputar as eleições presidenciais em 2022. Histórico de prisões. Vamos aqui agora a ficha corrida, uma besteirinha do camarada, ó. Braço forte de Lula e do PT, Dirceu tem um longo histórico de prisões. Ó o naipe do menino que quer, né, derrubar Bolsonaro.
A primeira ocorreu em novembro de 2013, depois de ter sido condenado por corrupção ativa pelo Supremo Tribunal Federal, STF, no caso conhecido como Mensalão. Estão lembrados desse? Pois é. É por isso que ele está preocupado com o Bolsonaro. Acabou a mamata, gente. É um desgoverno. O cara tá destruindo tudo que o PT montou de mamata. O cara tá acabando com a porcaria das, como é que chama? Das estatais, que era a maior fonte de corrupção do PT. O cara tá acabando, é um desgoverno, um governo que governa para o povo e não para os políticos, é um desgoverno, gente. Em outubro de 2014, o mesmo STF concedeu habeas corpus para que ele cumprisse o restante da pena em casa. Oh, STF maravilhoso. Em agosto do ano seguinte, foi parar na cadeia mais uma vez, acusado pela 17ª fase da Operação Lava Jato, de receber propina por meio de sua empresa, JB Consultoria e Assessoria Limitada. Ó, propina, falou o homem! Em maio de 2017, porém, o Supremo concedeu liberdade ao ex-ministro e ele voltou para casa usando tornozeleira eletrônica. Em maio de 2018, porém, ele foi parar na prisão novamente, após ser condenado a quase 31 anos de prisão em segunda instância pela corrupção envolvendo a JB Consultoria, JD. Permaneceu aproximadamente um mês em reclusão, mas obteve liberdade depois de um habeas corpus concedido pela Suprema Corte para que a prisão não se desse antes do esgotamento da análise de recursos nas demais instâncias. Maravilha, nosso STF. GV, manda prender, manda soltar. Deixa eu ver. Tá aqui, gente. Tá aqui a maravilha que é, né? Tá. Ah, e aqui ainda faltou a prisão dele um pouquinho antes ali, né, 2019. Né, ele foi preso, né, e depois foi solto com a questão da prisão da segunda instância lá do STF. Ainda faltou essa daqui. Ainda faltou essa, em 2019. Bom, tá aqui pra vocês verem. Vocês viram o naipe do cara, gente? A qualificação do menino? Agora eu vou voltar aqui, gente, porque, cara, eu fico olhando a cara de... Ó, veja só, ele fala aqui, ó, de acordo com o Disseu, o objetivo é barrar todas as suas iniciativas no parlamento e recorrer ao judiciário. Isso aqui eu já falei, né? Então, veja só, a ideia aqui é o seguinte, é impedir que Bolsonaro governe. Gente, presta atenção. O PT está vivendo um período de desconstrução, literal. Eles passaram 16 anos dizendo que eles eram os salvadores da pátria, enquanto sugavam o país, enquanto criavam obras no Brasil inteiro que nunca se concretizava nenhuma delas, para roubarem o povo de forma, vamos dizer assim, legal, né? Cria obra, a obra leva um mês, passa 10 anos. A obra leva 1 milhão, se gasta 10 milhões. Né? Ou seja, vai-se empurrando com a barriga e roubando o povo. Mas criaram aí uns subterfúgios, como o Bolsa Família, que eles dizem que é deles e nunca foram deles. Nunca foram deles, o Bolsa Família. Eu acho engraçado é que eles brigam, né, pelos direitos trabalhistas, eles também atribuem a eles. Mas se você for descobrir de quem é o verdadeiro criador dos direitos trabalhistas, você vai cair duro para trás. Conhece um cara chamado Getúlio Vargas? Pois é. Quem foi Getúlio Vargas? Foi, se não me engano, ele foi considerado um ditador no Brasil. Né? Teve a ditadura, conhecida como a ditadura de Vargas. Ali foi uma ditadura. Só que tem um detalhe, gente. Era uma ditadura diferente, porque o cara criou muita coisa nessa ditadura, né, que o PT, em sua plena democracia, jamais fez. E os direitos trabalhistas foi Vargas quem criou lá em 1940 e qualquer cacetada. Vargas foi tão ruim, presta atenção, que os caras conseguiram derrubar ele. Depois do presidente, como é o nome dele, meu Deus do céu, me fugiu o nome dele agora.
lá depois nos anos 50, né? Eu esqueci o nome dele agora, né? Mas aí depois teve um presidente, aí veio outra eleição, o Vargas conseguiu ganhar as eleições de novo. Pra você ter uma ideia, isso mesmo, o Vargas conseguiu ganhar novamente as eleições, de tão malvadão que ele era. Porque ele era um ditador popular, ele era um ditador voltado para a população. Era um cara sério, tinha aqueles, né? Mas era um cara coerente. A esquerda, né? A esquerda, ele era contrário ao comunismo, ao socialismo, né? A esquerda todo o tempo vivia tentando... Houveram algumas ações meia extravagantes? Houveram, afinal de contas era uma ditadura. Mas Vargas, ele governava mais pelo povo, né, do que qualquer outro ditador. Né? Era uma ditadura, nenhuma ditadura presta, mesmo essa de Vargas, não pode, tem que ter democracia, tem que ter alternância. Mas se a gente colocar no papel, era o tipo da ditadura que mais beneficiava o povo do que beneficiava ele mesmo. É tanto que você não tem atos de grandes corrupções, né, nesse sentido. Né? A gente veio ter a maior corrupção da história do partido e dos governantes que mais defenderam a liberdade e a democracia, para você ter uma ideia. Né? Então veja que essa questão trabalhista dos direitos vem de uma época de um ditador, mas o PT trouxe para eles. O Bolsa Família vem da época do governo Fernando Henrique um pouquinho antes. Alguns elementos do Bolsa Família até vem antes do governo Fernando Henrique, mas o PT atrelou para ele. Ou seja, o PT pegou coisas até da época do período militar, por exemplo, do regime militar. Esse negócio do projeto do ProUni, que o PT tanto bate no peito, isso aí veio da época dos militares. Você presta atenção que o PT não criou nada, gente. O PT não criou nada, ele só pegou o que já existia, deu uma reformulada, mudou o nome e aí saiu distribuindo à torta e à direita, de qualquer maneira, sem pé nem cabeça, para todo mundo que o apoiasse. Aí ele vem aqui, ele faz críticas ao presidente sobre o fim do auxílio emergencial. Ele faz críticas ao presidente pela questão da vacinação, porque Bolsonaro respeita. Ele fala aqui a vacinação gratuita. Aonde foi que Bolsonaro disse que a vacinação vai ser cobrada? Mas ele coloca aqui como se Bolsonaro não quisesse dar vacina gratuita para o povo. Bolsonaro acabou de dizer essa semana, a vacina não obrigatória e gratuita está chegando. Lembram disso? Eu trouxe essa matéria. Tá aí, né? Bolsonaro fala exatamente isso, vacina não obrigatória e gratuita está chegando. Mas ele coloca um outro contexto, ele fala que Bolsonaro desrespeita a Constituição. Aonde Bolsonaro desrespeitou a Constituição? Porque ele atende o povo? Porque ele governa para o povo? Porque ele não permite corrupção dentro do seu governo? Porque ele está desaparelhando? Ah, não, mas porque ele está aparelhando a Câmara, o Congresso. Olha, gente, que absurdo isso aqui. Primeira coisa, eles defendem a Argentina. Lembram da Argentina? Você sabe como é que funciona lá o parlamento argentino? Não sabe? Deixa eu te dizer uma coisa. Eles criticam Bolsonaro na questão do apoio a Arthur Lira. Mas eles aplaudem Cristina Kirchner, vice-presidente do Alberto Fernandes. Agora deixa eu te dizer, presidente do Senado, líder do Senado lá. E aí? Quer interferir em aparelhamento maior do que esse? A vice-presidente é presidente do Senado, controla o Senado. Ou seja, o presidente governa o país e a vice controla o Senado. O PT aplaude. Uhul! Essa pode. Agora, Bolsonaro demonstrar apoio a um candidato que está ali na corrida, não pode, porque é aparelhamento. Né? É aparelhamento. Você vê que maravilha? Né? Nós tivemos, por exemplo, na ABIN, olha só que maravilha, Lula mandando trocar toda a cúpula da ABIN porque os caras estavam investigando o STF. Ó que maravilha. Mas é Bolsonaro que interfere, gente. Você vê como é que são as coisas. O cara foi o braço direito do Lulita. Foi o cara que armou todo o esquema de corrupção da Petrobras, das empreiteiras. O cara fez... Então, veja só, ele vem defendendo democracia, ele vem defendendo Constituição, desgoverno, mas na verdade ele está preocupado justamente com a questão do governo Bolsonaro mostrar a incapacidade do PT. Porque é isso que o governo Bolsonaro está revelando aos poucos.
que o PT poderia fazer e não fez, que o PT tinha tudo para ajudar o povo e não fez, iludiu o povo com migalhas, enganou o povo com... Ele fala que é aumento da pobreza. Cara, vocês pegaram o país nas vacas gordas, na época das vacas gordas e conseguiram afundar na lama o país. Aí vocês estão criticando um governo que pegou o país na lama, vem um Covid-19, trava tudo e mesmo assim o Brasil cresce. O PT entregou o país nas últimas colocações em tudo. Nas notas em relação à educação, à economia, à saúde, à PIB. O Brasil estava lá no buraco. O Brasil era referência de último de tudo. Hoje o Brasil está começando a recuperar os patamares dos rankings internacionais. Nós tivemos notas vergonhosas, né, das organizações internacionais. Nós tivemos uma época da Dilma e do PT que todo quebrou, diversas multinacionais abandonaram o país. Hoje nós estamos vendo eles retornando para o país em meio à pandemia, cara. Sabe o que é isso? Vocês têm uma ideia? A Coca-Cola saiu de fininho da Argentina, veio para o Brasil aqui. A Coca-Cola já está no Brasil, mas eles tiraram lá não sei se é uma fábrica, ou eu não tô lembrando o que é, tirou da Argentina e trouxe para o Brasil. Outras empresas estão fazendo a mesma coisa, estão saindo da Argentina. Eles têm aqui no Brasil, mas eles estão trazendo o que está lá, trazendo para cá para não quebrar de vez. Compreenderam isso? É José Dirceu. Tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. Fui!